Olá pessoal, eu vou tentar gravar para vocês aqui, né, o próximo vídeo da próxima semana agora, que é a atividade que eu já preparei para vocês. Então amanhã, terça-feira, dia 11 de agosto, ela já tá no Classroom para vocês, tá bom? É um conteúdo bastante útil. Então eu sou o professor Cláudio, eu trabalho no Centro de Ensino Médio Centro José Canto das Emas. E a gente vai usar, basicamente agora a partir desse bimestre, o livro, tá? A gente vai usar esse livro aqui, de Matemática, Ciências e Aplicações, do Gelson Iese e mais 3 autores aí, mais 4 autores, ok? Então, esse conteúdo está a partir da página 120. Depois a gente vai começar outro conteúdo, que é Geometria Analítica, aí a gente vai voltar um pouco nas páginas aí, mas a ordem não importa não, que eu vou orientando vocês direitinho, tá bom? Então, estatística básica, né, é um conteúdo bastante útil no nosso dia a dia, gráfico, tabela, porcentagem, então é importante você saber lidar com todas essas informações aí, para fazer provas e principalmente para revisão para o Enem. Cai bastante, tudo bem? População. É um conjunto de elementos que tem em comum a característica que está sendo investigado em uma pesquisa. E a amostra é um pedaço dessa população, que tende a nos fornecer informações que a população forneceria também. Então é só um pedaço dessa população, um subconjunto da população. A variável é o objeto de estudo. As variáveis classificam assim, quantitativas, né? Tudo aquilo que a resposta é um número. Por exemplo, pode ser a altura, peso, a idade, quantos filhos tem. Ou qualitativo, né? Cor preferida, qual time que torce, aonde mora. Então, são variáveis, tudo bem? Tem as tabelas de frequências, que a gente vai ver mais daqui a pouco, um exemplo mais específico. São importantes também. Então, basicamente, são duas. Frequência absoluta é o valor real que apareceu lá para a gente lá, a quantidade real de pessoas que disseram isso ou aquilo. E a frequência relativa, quando eu transformo esse valor numa porcentagem, tá bom? Então vamos revisar aqui um pouquinho de porcentagem. Por exemplo, aqui, ó, eu quero calcular 10% de 350. Só para vocês relembrarem como é que calcula isso aqui, que vocês já viram no ensino fundamental. Eu vou colocar, então, é importante saber que 10% é 10 sobre 100, ou 0,1. Esse de vai virar 1 vezes, tá bom? Então, vai ficar com 10 sobre 100 vezes 350 sobre 1. Aí eu posso cancelar esses dois zeros em cima com os dois zeros embaixo do 100. E pegar e multiplicar o que sobrou. Então, vai ficar 1 vezes 35 e embaixo 1 vezes 1. Então, isso é 35. Olha o segundo exemplo. Um produto custava R$120 e teve um aumento de 15%. Qual será o novo preço? Qual será o novo valor desse produto? Então, eu posso fazer isso aqui de duas formas, tá? A primeira, R$120 está para 100%, que é o preço dele, né? 100% do preço dele. Assim como o X vai estar para 115%. Por que 115%? Porque era 100% e aumentou 15%, certo? Aí eu vou multiplicar cruzado, porque essa aqui é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Ou seja, se eu aumentar o 120, eu vou aumentar o X, de 100 para 115 também eu aumentei. Então, é diretamente proporcional. Multiplicando cruzado isso aí, passando 100 dividindo, o que a gente vai ter aqui? Ó? R$138. Então, se de 120 aumentar 15%, vai passar a custar R$138. Ou eu posso fazer ainda de outra forma. Por exemplo, aqui, ó. Eu calculo 15% de 120, como eu fiz no exemplo 1, tá? Da mesma forma que a gente fez anteriormente ali. Vai ficar 15 sobre 100 vezes 120 sobre 1. O de, em matemática também, poucas pessoas associam assim, mas ele vira 1 vezes também. Então vai ficar 15 sobre 100 vezes 120 sobre 1, isso é igual. Aí multiplicou em cima, deu 1.800. Multiplicou embaixo, deu 100. Cancelou os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, deu 18. Aumentou 15%. Então eu tinha 120 e 15% equivale a R$18, não foi isso? Então eu tenho que fazer 120 mais 18, porque aumentou, então isso vai dar R$138. Tudo bem? Terceiro exemplo. Uma calça que custa R$180 teve um desconto de 11%. Após esse desconto, qual será o novo preço dessa calça? Então eu vou fazer aqui basicamente de 3 formas diferentes. Eu posso calcular 89% de 180. Por quê? Porque 100% menos 11% é 89%. É uma forma de resolver. Aí você faz a regra de 3, né? Também pode ser outro jeito de fazer aqui. Você calcula a regra de 3,
o preço é R$ 180, 100% equivale a 100% desse preço. X, que eu quero descobrir, equivale a 89%, tá? Ou eu calculo 89% de 180 direto, tá bom? Ou ainda eu posso fazer assim, ó. Calculei 11% de 180, calculei isso aqui, deu 19,80, tá? Ou R$19,80, é só fazer a continha aí, como a gente já viu nos exemplos anteriores. Como é desconto, eu vou pegar R$180 e tirar R$19,80. Então vai resultar em R$160,20. Então, de qualquer uma das três formas que a gente fez aqui, você pode fazer. Escolha a que você achar mais conveniente para você, tá? Eu, particularmente, prefiro fazer do último modo aqui que a gente fez aqui no exemplo, tá? Esse último cálculo nosso aqui. Eu calculo sempre a porcentagem, depois eu aumento ou diminuo o valor que eu quero calcular, tá bom? Classes ou intervalo de valores. Isso aqui eu vou explicar para vocês aqui a pouquinho, que isso aqui vai ter a ver com histograma. É quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, os valores são muito... Eles variam muito. Por exemplo, salário. Você pode colocar uma renda entre 1.000 e 1.500. Então, qualquer renda que tiver entre 1.000 e 1.500, você vai colocar nesse intervalo aqui. A gente chama de classe ou intervalo de valor, tá bom? E representações gráficas, isso aqui é o que é mais importante para a gente. A gente vai ver gráfico na TV, no jornal, no próprio livro. Então, uma questão de geografia, uma questão de história, uma questão de biologia, pode cair muito gráfico. Então, é importante que vocês saibam trabalhar com esse conteúdo aqui da melhor forma possível. Quais são os tipos de gráfico? Tem um gráfico de barras, nesse caso aqui é um gráfico de barras verticais, tá? Perceba que as colunas vermelhas aqui estão nas verticais. Em cada ano, na horizontal aqui, representa um dado, e o valor em cima lá de cada barrinha vermelha representa uma unidade também. Nesse caso aí, em bilhões de dólares. É corrente do comércio do Brasil de janeiro a maio, tá bom? É o gráfico de barras, nesse caso, verticais. O próximo é um gráfico de barras horizontais, porque perceba que praticamente é bem parecido, só que nesse caso as barrinhas estão deitadas, né? Estão na horizontal, tá bom? Pode ser também um gráfico de linhas. A gente está vendo bastante agora na TV, né? Relativa ao número de casos de mortes ou de Covid-19, né? Da doença, coronavírus. É um gráfico de linhas, tá? Então, quando as informações são muito... elas sempre estão variando, aí você tem que usar um gráfico de linhas, é melhor. Gráfico de setores, ou o famoso gráfico de pizza, tá? Então, isso aqui geralmente vai aparecer para você na forma de uma porcentagem. Por exemplo, aqui, ó, brancos tem uma porcentagem, pardos, pretos. Então, você trabalha com um gráfico onde o total é 100% e o ângulo total central aqui, quando a gente vai precisar calcular, equivale a 360 graus, tá bom? Temos também o pictograma, é quando você vê o desenho, você sabe o que está falando aquele gráfico. Por exemplo, nesse caso aqui, tem alguma informação relativa a carro. Por quê? Perceba que cada carrinho aqui, ó, a minha imagem, o meu gráfico é relativo a carrinhos. Então, eu tenho alguma informação aqui relativa à informação de venda, nesse caso aqui, de venda de automóveis. Então, o pictograma é aquilo que representa, em miniatura, vamos dizer assim, do seu grau de estudo, tá bom? O histograma, aqui que eu falei para vocês, ó. Perceba aqui embaixo, aqui, ó, tem um intervalo, ó, a coluna vermelha, ele está de 0,6 até 0,7, tá? Então, isso aqui equivale a uma classe, um intervalo para você analisar, nesse caso aqui, o IDH de alguns países aqui, tá bom? Índice de Desenvolvimento Humano, tudo bem? Então, perceba aqui, por exemplo, aí tem os países aqui, IDH dos países sul-americanos, em 2014. Então, alguns se enquadram entre 0,6 e 0,7, outros entre 0,7 e 0,8. Então, esse intervalo aqui, a gente chama de intervalo ou classe, né? Então, e você tem um histograma, tá? Então, o histograma é quando você pode ser um gráfico de colunas ou de colunas, nesse caso aqui, né? Horizontais ou verticais, de tal forma que não tem um valor fixo aqui embaixo. Você vai ter um intervalo que esse gráfico está representando, tá bom? Primeiro exemplo aqui para a gente começar a resolver. Ó. Então, tem uma tabela aqui. Vou ler a questão que vai ficar melhor. Em uma pesquisa realizada com 150 trabalhadores, então repare que é o total de pessoas que foram pesquisadas, tá bom? Minha população. Foram levantadas várias informações, como o tempo em anos que o trabalhador está em seu atual emprego,
Os resultados estão apresentados na seguinte tabela de frequências. Então tem aí, ó, tem 1 ano no atual emprego, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou mais. Então perceba que aqui eu tenho 4 colunas. A primeira coluna é o tempo que eu estou considerando, tá? A segunda é a frequência absoluta. Por exemplo, aqui, ó, 45 pessoas estão exatamente há 1 ano no atual emprego. 48 estão há 2 anos no atual emprego, assim por diante. Frequência relativa, quando eu pegar esse valor, 45, e dividir pelo total, que é 150. E a quarta coluna, quando eu pegar o item D, por exemplo, ali, a letra D, que é um número decimal, transformar numa porcentagem, tá bom? Aí tem algumas perguntas aqui, tá? Depois eu vou resolver uma por uma. Aí, por exemplo, aqui então, ó. Então, vamos lá, eu reescrevi aqui a tabelinha, tá? Ela aqui de novo. Aí, por exemplo, aí no item ele pediu para você calcular o valor de F mais G, tá? E mais F mais G. Então, eu vou calcular esses valores todos aqui. Vou calcular o valor de D, de E, de F e de G. Vamos lá. Esse D primeiro, como é que a gente calcula esse D? Qual é a frequência absoluta que representa o D? É o 45. Então, como é que a gente calcula esse D? Vou pegar 45, vou dividir por 150. Você pode dividir direto, se você tiver acesso à calculadora. Eu não aconselho você a fazer isso, porque na prova do Enem não pode usar calculadora. Nesse caso, o que eu fiz? Eu dividi por 3 em cima e por 3 embaixo. Aí ficou 15 sobre 50. Aí eu aconselho vocês a tentar fazer ficar embaixo virar 100. Como é que a gente faz o 50 virar um 100? Eu vou multiplicar por 2, embaixo e em cima vai ficar 30 sobre 100. Isso vai dar 0,30. Tá bom? Então o D já vale 0,30. O E, você vai dividir 48 por 150. Isso vai dar 0,32. A mesma ideia, tá bom? O F. Repare que o F, olha só, na direita do F está um 20 lá. O que quer dizer esse 20? Ele representa a porcentagem do F. Então, 20%. O que é 20%? É 20 sobre 100 ou 0,20, tá bom? Nessa coluna toda que eu marquei de amarelo aqui, ó, olha lá, ó, amarelo, ela toda somada tem que dar 1, tá? O D mais o E mais o F mais o G mais 0,16 tem que dar 1, que é o resultado final que está lá embaixo, lá, o total. Então, eu vou fazer isso, ó, D mais E mais F mais G mais 0,16, isso é igual a 1. Aí eu calculo o que eu quero já, ó, que é o E mais o F mais o G, que é o item A que pediu lá para a gente calcular. O que vai ser? Se eu isolar, vai ficar 1 menos D menos 0,16. Então, vai dar 0,54, tá bom? Que é o item A. Já vou calcular aqui o G, o valor da letra G. O que vai ser a letra G? Vai ser 1 menos essa soma toda. Repara aqui, ó, o G, se eu pegar o D mais E mais F mais G mais 0,16, isso tem que dar 1. Tá? Eu estou usando a mesma ideia que eu já fiz aqui anteriormente. Como eu quero só o G, eu vou passar o restante tudo para lá. Quando eu fizer essa continha, vai dar 0,02, tá bom? Aí eu posso completar, então, essa última coluna aqui, ó. Por exemplo, o H. Repare que o D foi 0,30. Por quê? Foi 30%. Então, eu tenho que o H vai ser só 30, porque é como se fosse 30%. Porque a última coluna representa o mesmo valor da anterior, só que em porcentagem, tá bom? Aí o I vai ser 32, o 20 já está pronto, né? O J, que é o G, vezes 100, vai dar 2%, então 2 está lá. E aqui, como é 0,16, um K, então vai ser 16%, tá bom? Letra B pediu para a gente calcular quantas pessoas estão há pelo menos 3 anos no atual emprego. O que eu tenho que fazer, então? Calcular quantas pessoas estão há 3 anos, ou há 4 anos, ou há 5 anos, ou mais no atual emprego. Repare que essas informações na minha frequência absoluta são os valores de A mais B mais C. Então, o que vai ser o valor de A mais B mais C? Vai ser o total, que é 150, menos quem está há 1 ano no atual emprego, que é 45, menos quem está há 2 anos no atual emprego, que é 48. Fazendo essa continha, vai dar 57. Tudo bem? A letra C pediu para calcular o valor de H mais K. Quem é o H? Nós já fizemos lá, deu 30. Lembrando que aqui a última coluna é em porcentagem, tá? Então 30% mais o K. O K é quanto? 16%. Então essa soma vai dar 46%. A letra D. Qual é o ângulo central das pessoas que estão exatamente há 2 anos no atual emprego? Eu gosto de fazer isso aqui usando sempre a porcentagem, tá bom? Então olha só, 2 anos no atual emprego. Eu vou fazer assim, ó. Sempre quando pedir para você relativo a ângulo, você pode fazer assim. 360 graus equivale a 100%. E o X que você quer descobrir equivale a, olha lá, 2 anos no atual emprego. A última coluna lá
tem qual a porcentagem? 32, não é isso? Então, por isso que eu coloquei 32% aqui. Isso aqui é uma grandeza diretamente proporcionais, não basta multiplicar cruzado aqui e calcular o x. Esse x vai dar aproximadamente 115 graus, tá bom? O exemplo 2. O gráfico ao lado ilustra o resultado de uma pesquisa sobre a aprovação da administração do prefeito de uma cidade de um ano após sua posse. Sabe-se que foram ouvidas 480 pessoas, então isso que é importante. Letra A. Quantas pessoas aprovam a administração do prefeito? Olha no gráfico. Qual é a porcentagem que aprova a administração do prefeito? 75%. Então o item A vai calcular o quê? 75% de 480. Calculando isso aqui, multiplicando igual a gente já aprendeu a fazer, né? Isso vai dar 360 pessoas, tá bom? Letra B. Quais são as medidas dos ângulos dos setores desse gráfico? Então, quer saber qual? 25% qual é o ângulo que vai ter aqui em cima e 75% qual é o ângulo que vai estar aqui embaixo. Então, eu vou fazer assim, a letra B. 25% de 360 graus, tá? Você pode fazer uma regra de 3 simples ou pode calcular a porcentagem, o que você achar melhor. Esse cálculo vai dar 90 graus. Mas onde que está esse ângulo? Olha lá no meu gráfico lá que vai aparecer lá para vocês, ó. 90 graus ele está bem aqui em cima, tá? Então, o restante, como o ângulo total é 360, a diferença vai ser quanto? 270, tá? Que se eu juntar os dois, tem que dar 360 graus, tá bom? Letra C. Supondo que, vou ler aqui primeiro, depois eu coloco a solução aqui, tá? Supondo que as mulheres representam 60% entre os que aprovam e 45% entre os que reprovam, determina a diferença entre o número de homens que aprovam e o número de homens que reprovam a administração desse prefeito. Vamos lá, vamos por partes, ó. Então, vamos lá. Letra C. Mulheres, 60% aprovam, tá bom? Quer dizer que 60% das mulheres, de 360 que aprovam, a gente calculou no item A, isso dá 216 mulheres, tá? Então, eu calculo 60%, 60 sobre 100 vezes 360, calculo isso aqui, deu 216. Onde começa 45% aqui? Olha lá, ó. Entre os quais... E 45% entre os que reprovam. Então, quer dizer, 45% das mulheres reprovam. Então, 45% de... Não são 480 pessoas no total? Então, se eu pegar 360 que aprovam, então 120 reprovam. Então, eu calculo essa porcentagem aqui, 45%, vai dar 54, tá? E dos homens? Na verdade, se você perceber bem, isso aqui nem precisava ter calculado, ó, tá? Eu fiz só para a gente treinar mesmo a porcentagem aí, ok? Então, se 60% das mulheres aprovam, tá? Então, qual a porcentagem de homem que aprova? 40%. Então, 40% de 360 deu quanto? 144 homens. 45% das mulheres reprovam. Então, quer dizer que 55% dos homens reprovam. Ou seja, você repara que se eu somar isso aqui, ó, essa porcentagem mais essa vai dar 100%, e essa porcentagem aqui mais essa vai dar 100% também, tá bom? 55% de 120 então deu quantos? 66. Aí você só calcular isso aqui também. Só que o que ele pediu para a gente fazer? Olha só. Ele quer a diferença, então menos quem? Homens que aprovam. São quantos homens que aprovam aqui? Repara aqui, ó. 144. E homens que reprovam são quantos? 66. Ele quer fazer o que, na verdade, então? Ele quer que você diminua isso aqui. Então vai dar 78. A diferença vai dar 78. Tá bom? A gente tem um gráfico aqui. O gráfico abaixo representa o volume de água economizado em litros por segundo pela população da Grande São Paulo durante a crise hídrica iniciada em 2014. Olha só, qual a diferença entre o maior e o menor volume de água economizado por mês em litros por segundo no período considerado? Qual é o maior volume que você tem aqui? Qual é a maior coluna que apareceu aqui? Olha lá, ó, 6.200. Qual é menor? 2.400. Então, o item é para fazer diferença, não é isso? O que é a diferença? É um menos o outro. Então, vai ficar o quê? 6.200 menos 2.400 vai dar 3.800 litros por segundo, tá bom? O item B. Considerando que o mês de abril tem 30 dias, determine o volume total de água economizado em abril de 2015. Olha lá, ó. Abril de 2015 deu essa coluna que eu marquei de vermelho, de amarelo, tá bom? 6.200. Isso aqui é por segundo. Então, o que tem que fazer? 6.200 litros por segundo. Olha só, acompanha comigo aqui agora, ó. Eu tenho 6.200 litros por segundo. Aí, o que eu tenho que fazer? Olha aqui, ó. Esse 60, por que eu coloquei 60 a mais aqui? Porque eu quero transformar por minuto. Então, vezes 60, por hora, vezes 60, por dia, vezes 24, e por mês, que é um mês de 30 dias, vezes 30.
Aí esse cálculo todo vai dar esse valor todo aqui, 535 milhões e 680 mil litros no mês de abril de 2015. Certo? Aí eu posso deixar assim, ou o livro de vocês deixou na forma de notação científica. Repare que, olha só, vai aparecer aqui, ó, eu vou colocar 5,3568, tá? Agora, olha aqui, por exemplo, ó, depois da vírgula aqui, eu coloquei quantas casas, ó. Aí, se você contar, vai dar 10, então isso aí vai ser 5,3568 vezes 10 elevado a 8, porque são 8 casas depois da vírgula, litros, tudo bem? Aí é a solução dessa questão aqui. Ou deixe na forma que apareceu no início aqui mesmo, 535 milhões 680 mil litros economizados no mês de abril de 2015, tá? Letra C. Se um estudante tivesse que apresentar esse conjunto de dados usando outro gráfico, escolhido entre os gráficos de linhas, de setores ou de linhas, qual deles seria o melhor que representaria? Por quê? O de linhas é melhor, porque os valores são muito variáveis, né? Então o de linhas é a melhor solução, tá bom? O de setores, como são muitos valores, eles são muito variáveis, então não é muito legal para você representar esse gráfico de setores aqui não, tá bom? Pessoal, então foi isso, a aula nossa acabou aqui. Mais uma vez eu peço desculpa pela voz, tá bom? Tá bem complicado mesmo, mas assim, eu tinha que fazer essa aula para vocês, pelo menos por mais que ficasse ruim a voz, mas eu tentar ajudar vocês de alguma forma, tudo bem? Hoje então é 10 de agosto, segunda-feira, então amanhã eu vou postar atividade para vocês. Quem assistir o vídeo vai conseguir fazer atividade bem tranquila, tudo bem? E só mais um lembrete, eu tô usando o livro, então assim, qualquer atividade que eu tirei aqui, os exemplos que eu tirei aqui são do livro, então se você quiser seguir pelo livro, fica até mais fácil você conseguir acompanhar, tá bom? E o formulário que eu vou colocar amanhã também, dia 11, algumas questões serão baseadas no livro também, tudo bem? Então um abraço e até a próxima.